Oi, pessoal. De volta. Então, bem, vou deixar entrar mais alguns. Tá vendo o seu vídeo lá, senhor? Bem legal, bem didático, né? Ah, tava. Qual deles? O primeiro, episódio 1. Tá joia. Fronteira de possibilidade. Legal. Ok. Bem, pessoal, o diagrama, vamos voltar aqui para o diagrama. Então, o eixo, ele só tem um eixo, basicamente, que é o eixo do x, que é o tempo. Então, eu tenho o tempo 0, 1, 2, 3, pode ser ano, pode ser mês, pode ser dia, tudo vai depender da escala que vocês estiverem trabalhando, escala de tempo que vocês estiverem trabalhando, tá? E eu costumo colocar as entradas como setas apontadas para cima e as saídas setas apontadas para baixo. Então, olha só, eu tive um investimento de R$ 1.000 aqui na data Senhor, o senhor zero. não tá compartilhando ainda. Opa, então assim tá difícil, hein? Assim não dá. Desculpa. Pronto. Joia. Estão vendo agora? Sim, sim. Então, voltando aqui. Então, eu tenho aqui o eixo, né, que eu falei que é o do eixo dos tempos, e na data zero, eu tenho um investimento de R$ 1.000. Se eu tenho um investimento de R$ 1.000, saiu do meu bolso R$ 1.000. Eu investi R$ 1.000, então saiu, pum, R$ 1.000. Aí na data 3, não adianta me perguntar se é mês, se é ano, não sei aqui. A gente vai botar a escala conforme o problema, tá? Na data 3, entrou R$ 500. Então, teve R$ 500 aqui na data 3 de entrada. Na data 4, saiu mais 300. Na data 5, entrou mais 400. E na data 6, entrou mais 400. Então, isso daqui facilita muito, né? Por exemplo, nesses casos aí, vou comprar um apartamento, tem as mensais, eu colocaria as mensais, as saídas mensais aqui. Tem as anuais, eu colocaria as anuais aqui, somando com aquela mensal. As semestrais, a quadrimestral, para a gente conseguir enxergar qual que é o tamanho do buraco, tá? Porque aqueles R$ 300 é irreal, né? Aquilo lá é para vender, é malho de vendedor aquilo, né? Então, esse que é o famoso diagrama do capital no tempo. Nós vamos usar muito isso daqui, tá, pessoal? Porque é uma ferramenta para a gente enxergar o que está acontecendo em termos de entrada e saída de caixa. Ele é chamado também de fluxo de caixa. Então, esse é o fluxo de caixa. Se a gente tratar o caixa como se fosse um fluido, né? Vocês tiveram fluidos, né? Então, bem, uma outra forma de colocar o mesmo fluxo seria seta em cima, mas com o sentido para baixo quando saída e sentido para cima quando entrada. Eu prefiro assim, mas tem autor que usa assim. Você se acostuma, tá? Então nós temos aqui uma outra forma, eu não colocar seta, eu não gosto dessa maneira, tá? Mas tem gente que também faz dessa maneira, que coloca só os valores, entrada e saída. Detalhe, se tiver negativo e contabilmente negativo está entre parênteses, tá? Então, se for negativo, é saída. Saída, e se for positivo, é entrada.
muitas vezes a gente faz isso daí no Excel. No Excel a gente vai colocar dessa maneira, ó. Período 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 por coluna, né? Resultado, então saiu 1.000, 0, entrou 500, saiu 300, entrou 400, entrou 400. Repare, é o mesmo fluxo de caixa, só que eu coloquei numa planilha. Também funciona. Se você levar ou usar o celular com uma planilha na hora para tentar montar esse fluxo, tá, pessoal? Por quê? Porque vocês vão ver, tem que pagar 200 mil de sinal. Aí tem as trimestrais, junto com a mensal. Você somaria tudo, né? Botaria várias linhas aqui, anuais, mensais, trimestrais, quadrimestrais, e no final uma soma para saber quanto você está pagando realmente no mês. O que a gente costuma ver é aquilo que a gente chama de juros simples. A gente vê no primeiro grau, né, desculpa, no segundo grau, o cálculo de juros simples, que é o seguinte: juros, ele é aquele valor a mais que você recebe sobre um dinheiro que você deixou aplicado. Então, eu apliquei 100 reais, 100 mil, vamos supor, apliquei 100 mil reais num fundo. 100 mil que eu apliquei é aquilo que a gente chama de principal. Tanto que a gente usa o termo P de principal, mas ele também pode ser chamado de montante, tá? Ou capital inicial, tá? Eu chamo de principal. Esse é o valor do principal. Ou seja, o principal eu quero ter de volta de qualquer maneira. Tá? Eu não quero perder nada. O I é a taxa de juros. Não confunda a taxa de juros com os juros. Taxa de juros é uma porcentagem que eu vou aplicar sobre o principal. Juros é dinheiro, é quanto eu recebi a mais pelo aluguel do meu dinheiro. Tá? Então, taxa de juros a gente geralmente chama de I. E o prazo a gente chama de N. Número de meses, número de anos, número de dias, tá? Então, esses são os prazos normais, vai depender do seu problema. A conta para calcular os juros, qual que é o valor dos juros, é o principal mais a taxa de juros mais o prazo. Só que um detalhe, pessoal, essa taxa de juros, elas têm que estar na mesma unidade desse prazo. Se eu tiver aqui um prazo em meses, 12 meses, então essa taxa de juros tem que ser mensal. 3 anos, tem que ser anual essa taxa de juros. Por quê? Nós que fazemos engenharia sabemos disso, né, pessoal? Vocês não podem misturar unidade. Se misturou unidade, sai caca. Não dá. Então, taxa de juros e prazo tem que estar sempre na mesma unidade. Vamos ver um exemplozinho aqui, tá, pessoal? Então, vamos supor que eu pegue 100 mil pelo prazo de 15 meses e a taxa de 3% ao mês. Então, meu principal é 100 mil, meu prazo 15, taxa de juros 3% ao mês. Se eu fizer o P vezes 15 vezes 3%, cuidado, quando é 3%, vocês vão colocar 0,03, que é 3 dividido por 100. 3% é exatamente o que ele está falando. 3 dividido por 100. Tá? Então, se eu fizer essa conta, vai dar alguma coisa assim, 45 mil de juros. Mas isso é o cálculo do juros simples, que a gente chama. Por quê? Porque na prática, pessoal, na vida real, é muito difícil ter um juros simples. Tem juros simples para pagar para a gente. Agora, para receber, tá? Para o banco receber, para alguém receber, é tudo juro composto. E juro composto é aquilo que a gente chama de juros sobre juros. Ou seja, eu calculo, se o prazo aqui for de mês,
eu vou calcular quanto deu de juros no mês. No mês seguinte, eu vou cobrar juros sobre o principal, mais os juros que eu tinha cobrado no mês anterior. Então, é juros sobre juros. E vai dar uma diferença boa no final. Curto prazo pode não dar muito, mas por que deu 6 milhões e meio? Por causa desse milagre da multiplicação dos juros, né? Os juros, ele se multiplica. Bem, pessoal, esse é o juro simples. Nós já estamos chegando aqui já no finalmente da aula, tá? Deixa eu perguntar aqui, às vezes aparece alguém. Tem alguém aqui que não é da engenharia de produção? Bem, Acho que chega um momento do curso que vai reduzindo cada vez mais, né, professor? Só se fosse optativa mesmo. não é, pelo seguinte, engenharia econômica tudo bem, mas vocês vão ver lá na contabilidade, quando vocês tiverem contabilidade de custos, tem muito aluno do CCSA. Por quê? Porque é uma Sim, a gente comum. faz PO no CCSA também. Então, porque são disciplinas que são comuns ao CCSA, a economia, a engenharia. Então, se procura fazer um programa comum, porque inclusive facilita. Se um professor falta, algum outro pode cobrir de outra faculdade. Sempre tem algumas facilidades, né? Então, vocês já viram isso. Por isso que eu estou perguntando aqui. Porque eu vou falar umas coisas agora que talvez o pessoal do CCSA não goste muito que a gente fale, né? Mas algumas verdades precisam ser ditas, né? Bem, vamos falar aqui um pouco, pessoal, quem faz e quem manda, tá? No Brasil, a gente tem o Ministério da Economia, tá? Deixa eu ver, nem sei se ele mudou de nome, vou até conferir aqui. Ministério da Economia, porque os caras estão acho que já não tem mais. Tem. Ministério da Economia. Tá. Então, como eles estão toda hora mudando de nome, isso aqui é sempre bom. A gente conhece o Ministério, né? A gente sabe que o Paulo Guedes, ele é o gestor, ele é o ministro do Ministério da Economia, tá? Então, só que ele muda de nome. No governo anterior, da Dilma, do Lula, era Ministério da Fazenda, e agora virou Ministério da Economia. Tá? E o que ele faz? Ele cuida da formulação e execução da política econômica nacional. E política econômica, vocês já fizeram economia, né, pessoal? Vocês devem ter visto. Tem política monetária, política fiscal, tá? Política cambial. Então, tudo isso daí tem que ser bem administrado. O ministro da Economia, ele tem poucos. Isso é um fluxo, né? Considera um fluxo, né, pessoal? Mas ele tem poucas torneirinhas que ele consegue mexer. Não é tão simples assim, tá? Então, e ele mexe, por exemplo, na sua área monetária, na política monetária, via o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, ele pega, na sua política fiscal, ele já usa outras, tá? Ele tem um outro conselho que cuida disso, mas a parte monetária, que é onde que ele tem a torneirinha que ele consegue regular melhor, porque na política fiscal é mais complicado. Política fiscal é imposto. E para você criar um imposto ou mudar um imposto, depende do Congresso. Não é tão simples assim. Tá? Vocês estão vendo que nós estamos nessa de mudança da política fiscal no Brasil há muito tempo. Desde a época da Dilma se falava isso, que ia mudar, e agora ainda continua falando e gera uma... Pô, por que não mudou até agora? Porque gera uma celeuma enorme. Mudar uma política fiscal significa que alguém vai pagar mais
e alguém vai pagar menos. Logicamente, todo mundo quer pagar menos. Ninguém quer pagar mais. Então, quando vem esse papo, os que vão teoricamente pagar mais começam a se mexer, fazem aquilo que a gente chama de lobby. Então, a gente está vendo isso que está acontecendo. O governo ia mexer no imposto de renda agora há pouco tempo, né? Eu estou falando de menos de um mês. Ia mexer no imposto de renda, ia criar um imposto sobre os dividendos, né? Já teve uma movimentação de empresas, empresários, que já começaram a fazer um lobby no Congresso, né? A coisa esfria. Aí vai mudar outra coisa, o pessoal que é prejudicado vai lá e era para mudar o IPI, o ICMS, criar um imposto único nessa área, os governadores do estado foram lá e melaram. Por quê? Porque eles se acharam que iriam ser prejudicados, né? Os estados iriam ser prejudicados. Então, é muito complicado fazer política fiscal. É muito jogo político. É política mesmo. Tá? Você mexe com interesse, você mexe com o dinheiro das pessoas. Então, é por isso que é tão complicado. Política monetária é uma torneirinha? É, mas é uma torneirinha que está travada, você não consegue mexer, ela está enferrujada, você tem que bater. Bem, é mais fácil mexer na política monetária. Política monetária é mais simples. Mas, mesmo assim, o governo tem pouquíssima alternativa na política monetária. Tá? Existe, dentro do Conselho Monetário Nacional, um órgão subordinado chamado Comitê de Política Monetária, Copom. Então, o Copom ele é um órgão que é constituído pelo Banco Central do Brasil, né? E ele define uma única coisa: qual que é a taxa básica de juros? O que é essa taxa básica de juros? É qual a taxa de juros que o governo vai remunerar os seus papéis, os papéis que ele emite. Então, comprei um tesouro direto. Legal. Que taxa do tesouro direto? Quanto você vai receber? Vai depender de qual a taxa de juros disso daí, que a gente chama de taxa Selic. Tá? Então, essa taxa de juros é a taxa de juros básica da economia, que é determinada por esse Comitê de Política Monetária. Tá? Então, esse Comitê de Política Monetária se reúne a cada 45 dias, numa sala assim. Essa é uma foto antiga, era do governo passado. Esse é o Ilan. O Ilan, ele era um executivo do Itaú, era o economista-chefe do Itaú, e ele saiu para ser o presidente do Banco Central, e hoje ele está no Banco Credit. Tá? Ele é o economista-chefe lá, um dos diretores. O economista-chefe é diretor, tá? É um dos diretores do Credit. E ele era o presidente do Banco Central. Esses pessoais que estão aqui, na primeira fileira, ou seja, na mesa, são os diretores de algumas áreas. Então, tem áreas específicas aqui, tá? Área fiscal, se bem que ele não vai... área... tem várias outras áreas, não consigo me lembrar, porque isso também muda toda hora, né? E tem uma segunda fileira, que são os gerentes, que são subordinados desses aqui, mas o que acontece é o seguinte: a reunião do Copom começa numa terça-feira, cada 45 dias, começa numa terça-feira, acaba numa quarta. Na terça-feira, cada um desses gerentes, então tem um gerente que cuida da área agrícola, ele vai falar o que está acontecendo com a economia, são economistas, todos são economistas, o que está acontecendo com a economia na área agrícola, o que está crescendo, não está crescendo, não sei o que lá, teve uma geada, por exemplo, na próxima reunião, vão discutir essa geada que teve a semana passada. Tá? Então, tem o da energia, tem outro, e aí vai, são gerentes, não é regional, setoriais.
Então, são gerentes setoriais, subordinados a esses diretores. Então, na terça-feira, cada um desses aqui faz uma explanação de uns 10, 15 minutos, a não ser às vezes, por exemplo, nessa próxima reunião do Copom, provavelmente o agrícola vai falar mais. Por quê? Porque teve um problema grave na agricultura, que foi a geada. Tá? No segundo dia, eles não participam, só participa quem está aqui na mesa. E esses aqui que estão na mesa vão determinar qual a taxa de juros da economia. Então, eles pegam a última taxa e a determinação é: vai subir ou descer essa taxa? E de quanto? Aí eles ficam discutindo aí o dia inteiro, na quarta-feira, se vai subir, vai descer, sobe, desce, não sei o quê, vale a pena, não. Se subir, vai acontecer tal coisa. São todos economistas renomados, né? Não é qualquer um, né, que senta nessa mesa. Tanto que praticamente todo mundo que já sentou nessa mesa hoje é dono de banco, né? Porque os caras é só cara bom, tá? E eles determinam a taxa do Copom. Então, essa taxa do Copom, vamos entrar aqui nesse site, vamos ver se tem aqui. Eles fazem uma ata é um documento, tá, pessoal? Eles preparam uma ata. Vou entrar aqui, vamos ver se a gente acha, se tem aqui. É bcb.gov.br. Vamos ver se a gente acha uma ata. Geralmente ela tem umas 2 ou 3 páginas. E para você entender a economia do país, o que está passando, o ideal é você dar uma lida nessa ata. No dia seguinte de quando é emitida essa ata, ou seja, na quinta-feira, provavelmente em todas as instituições financeiras tem reunião do economista-chefe com todos os economistas, com a mesa de operações, e eles vão discutir essa ata nessa reunião. Tá? Então, se eu acho aqui. Política monetária. Aqui, atas do Copom. Vamos? Cadê as atas? Tá meio estranho esse site, né? Esse site está muito estranho, ele tá. Ficou muito estranho esse site. Não sei dizer o que aconteceu, mas não está legal. Mas aqui você pega essa ata do Copom. Se alguém um dia tiver uma curiosidade, seria interessante dar uma lida, pelo menos uma, para ver o que ele fala, porque ele fala justamente o que está acontecendo, tá? Então, no país. Taxa Selic. Relatório Focus. Vocês conseguem baixar isso daí também. O que é o relatório Focus? É lógico que esse pessoal que está fazendo a reunião aqui, vocês acham que eles são donos da verdade? Não são donos da verdade. Então, eles fazem todo mês uma pesquisa com todas as instituições financeiras. Eles pegam todos os economistas-chefes de todas as instituições financeiras, grandes bancos, corretoras, tudo mais, e vai conversar com eles e passa um questionário para eles. Quanto que vocês acham que vai dar a inflação esse ano? Quanto que vocês acham que vai estar o dólar no final do ano? Quanto vocês acham que vai estar tal coisa? Quanto que vai influenciar o Covid na economia até o final do ano? Quantas pessoas vão estar vacinadas? Eles fazem um monte de perguntas para os economistas-chefes dos bancos. E aí, calcula média, usa estatística, média, desvio padrão, e esse relatório é muito importante, porque ele diz
o que o mercado está sentindo. E detalhe, geralmente o que o mercado está sentindo, isso já foi feito estudos psicológicos, é o que acaba acontecendo, porque o mercado acaba empurrando os índices para aquilo lá. Tá? O mercado somos nós. Se todo mundo começa a acreditar, Bitcoin vai estourar a boca, Bitcoin vai estourar a boca, Bitcoin vai estourar. Vamos supor, todo mundo está acreditando Bitcoin, todo mundo vai comprar Bitcoin. O que acontece com a moeda Bitcoin? Estoura a boca. Aí um lá na frente, vai estourar a bolha. Aí fala para os outros, então vai estourar a bolha, vai estourar a bolha, vai estourar a bolha. Todo mundo vendendo Bitcoin, o Bitcoin desaba. Estou usando o Bitcoin como exemplo, mas o mercado ele é muito em cima de expectativas. Essas expectativas são medidas por esse relatório, chamado relatório Focus. Então, aqui também é interessante, ele está disponível, eu não sei por que está tão esquisito o site aqui, ele não está, eu não consigo pegar aqui. Tá? Então, aqui, ata da reunião do Copom. Eu entro aqui. Está tendo uma reunião do Copom hoje, por coincidência, nem me lembrava disso, mas está tendo hoje, e vai terminar amanhã. Então, amanhã à noite, vocês vão ver o noticiário, uma das primeiras notícias, porque sempre sai umas 6 horas da tarde. Por que 6 horas da tarde? Eles não dão antes. Mesmo que eles tiverem a informação, eles não dão antes, porque isso pode mexer com a Bolsa de Valores, com a Bolsa de Câmbio, com um monte de coisa. Então, eles esperam fechar os mercados para dar a notícia. Quanto que vai ser o Selic do próximo mês. Então, a reunião está rolando, o pau está comendo solto lá, deve estar uma beleza, né? Eu gostaria de assistir, eu gostaria sinceramente de assistir uma reunião. Fala. Professor? Fala. Eu mandei no chat a última ata, que foi do dia 3 e 4 de agosto, que foi postado hoje. Legal. Tá no chat aí para você, só precisa abrir. Vamos ver aqui. Espera um pouco. Pronto. Boa. Então, o Diego me mandou aqui a ata do Copom. Vamos abrir essa ata. Vamos ver. Bem, vamos ver se a gente acha. Só o menu D. Copom, está aqui. Aparece aqui, vai aparecer aqui a capa com os nomes, segunda página, provavelmente, Comitê de Política Monetária, 3 e 4 de agosto. Desculpa então, pessoal, a de agosto já foi. Não sei por que está aparecendo dia 10 lá, tá? Tem alguma coisa, o site está estranho. Porque, professor, foi publicado hoje. Tá. Hoje. Tá certo, tudo bem, obrigado. Então, a reunião foi 3 e 4 de agosto, uma terça e quarta-feira. Então, os membros do Copom, aquela mesa principal, foram esses daqui, né? E os chefes de departamento, aquelas cadeirinhas laterais, foram esses caras que participaram, tá? Então, eles que participaram. Pessoal, está começando a apitar que falta 10 minutos, tá? Agora, quando terminar aqui o Zoom, vai terminar a aula realmente, tá? Eu vou pedir para vocês entrarem no chat e colocarem aí presente. Escreve presente.
Espero que vocês estejam com nome, pelo menos nome e sobrenome, tá? Por quê? Porque senão eu não consigo identificar a hora que for fazer a presença, tá? Leonardo, por exemplo, se tiver um outro Leonardo aqui, eu não vou conseguir descobrir qual que é o Leonardo. Por favor, coloquem aí quando vocês entrarem no link aqui no Zoom, coloque, pelo menos no terceiro bloco, né, pessoal? Coloquem o nome e um sobrenome, pelo menos, para a gente conseguir descobrir quem que é quem. Tá? Então, por favor, me coloquem presente aí. Esses são os chefes de departamento que participaram, e vem aqui. Então, para ele falar a decisão, que é aqui embaixo, eles vão dar toda a conjuntura econômica. No cenário externo, a evolução da variante Delta da Covid-19 apresenta risco à recuperação da economia global. O comitê avalia que, a despeito dos movimentos recentes da curva de juros, ainda há risco relevante de aumento da inflação nas economias centrais. São as economias americanas, as economias europeias, tá? Ainda assim, o ambiente para países emergentes, que é o nosso caso, tá? Segue favorável com os estímulos monetários de longa duração, os programas fiscais e a reabertura das principais economias. Em relação à atividade econômica brasileira, os indicadores recentes continuam mostrando evolução positiva. Pessoal, o que está aqui, confia. Tá? E não ensejam mudança relevante para o cenário prospectivo, a qual contempla a recuperação robusta do crescimento econômico ao longo do segundo semestre. É aquilo que a gente chama de recuperação em V. Recuperação em U é aquela que demora para recuperar, vai empurrando, e aí recupera. Recuperação em V cai e sobe. Então é isso que é esperado, tá? Essa recuperação robusta. As diversas medidas de inflação subjacente apresentam-se acima do intervalo compatível com o cumprimento de meta da inflação. A expectativa de inflação, isso aqui foi apurado pela Focus, aquilo que eu falei, é a média do mercado dos economistas. 6,8% para 2021, 3,8% para 2022 e 3,25% para 2023. É o que o mercado pensa. Ou seja, o mercado está pensando que a inflação vai subir esse ano. E realmente, nós estamos vivendo uma pandemia, não tem jeito. Vai subir mesmo, subiu. E até pouco, 6,8% é pouco, pelo que aconteceu, né? Mas é o esperado, né? A inflação ao consumidor continua se revelando persistente. Os últimos indicadores divulgados mostram composição mais desfavorável. Destaca-se a surpresa com... só um detalhe, pessoal. O Copom, o Comitê de Política Monetária, ele só tem um objetivo, um único objetivo, só esse: controlar a inflação. Esse é o objetivo. Então, é por isso que se fala só da inflação. E a inflação ele controla subindo e descendo a Selic. Tá? Só que existe um delay. Se subir a Selic hoje, ela vai fazer efeito, às vezes, depois de 6 meses. Não é subiu, a inflação cai. Não, demora. Tem uma inércia muito grande. Tinha um joguinho, pessoal, era muito legal, os caras tiraram, tá? O Banco Central Europeu, ele tinha um joguinho da inflação. E você era o presidente do Banco Central e você tinha que controlar. Era muito legal, eu dava para os alunos, tá? E eles tentavam controlar a inflação. Ia ver como é difícil de controlar a inflação, tá? Você sobe os juros, a economia cai. Aí você solta os juros, aliás, você baixa os juros para a economia subir, a inflação explode. É complicadíssimo, é uma torneirinha que os caras têm que ter um ajuste fino que não é fácil. Então aqui, não vou ler tudo, lógico, mas se você for ler isso daqui, seria bom vocês lerem, porque é 5 páginas, sendo que 2 páginas é capa e os participantes. Na verdade, são 3 páginas. Ele conta como é que está a economia do país. Hoje, coisa mais atual possível. Tá?
Então, você acaba sabendo. Ele deve ter aqui falando da parte agrícola, da parte de energia. Deixa eu ver se tem aperto. Aqui está falando muito da moneda. O pessoal está muito preocupado com a política monetária e fiscal, né? Uma decisão, o setor de serviço poderia provocar uma deterioração, isso aqui, está falando do setor de serviço, que foi o que foi mais prejudicado nessa pandemia, né? Então, elevou a taxa de juros em 1% percentual para 5,25%. Essa foi a decisão, essa foi a torneirinha que eles viraram para segurar a inflação. Tá? E tem um outro detalhe ainda que ele fala aqui, que é qual o viés para a próxima reunião. Então, eles já dão a dica do que... É o 20, professor. É o 20, né? Para a próxima reunião, o comitê antevém outro ajuste de mesma magnitude, ou seja, de 5,25, eles já estão prevendo que eles vão botar 6,25 daqui 45 dias, tá? Então, já estão dando a dica. Por quê? Para segurar a inflação. Porque senão não consegue segurar. O Copom enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados para segurar o cumprimento da meta da inflação. Então, é isso aqui. Isso daqui é muito legal de vocês lerem, tá? Para vocês entenderem um pouco de economia, tá? Do país, economia brasileira, tá? Só para terminar, tá, pessoal? A gente fala o seguinte: engenheiro vai muito para essa área de economia, essa área de finanças. Por quê? Porque o engenheiro ele tem a visão matemática, a visão lógica. E o mercado precisa disso. É por isso que tantos bancos contratam engenheiros, tá? E você vai ver que você encontra muitos engenheiros de administração pública, você encontra muitos engenheiros de administração pública, eu estou falando fiscal federal, fiscais. Eu tenho amigos meus que são fiscais, sabe? E a gente fala o seguinte, engenheiro, esse papa-vagas, esse aqui é o Roberto Macedo. O Roberto Macedo ele é economista, ele é um economista famoso, tá? E ele fala, você pega aqui, por exemplo, em auditor fiscal do Tesouro Nacional, 56% dos candidatos que foram aprovados são engenheiros. Tá? Pega aqui no fiscal de rendas estadual. Pode ver aqui a quantidade de engenheiros que tem. Ó. Aqui está mais aberto ainda, ó, eletrônica. Então, 29%, 28% são engenheiros. Tá? E as provas não é de engenharia, é prova de direito, direito tributário, legislação, contabilidade, que é aquilo que a gente vai ter no semestre que vem, que eu que dou, tá? Economia e finanças públicas, matemática financeira e estatística, que é o que nós estamos fazendo agora. Tá? É isso que cai. E se forem ver engenheiros que viraram economistas, estão cheios. O Henrique Meirelles, que hoje ele é o secretário das Finanças de São Paulo, ele já foi ministro da Fazenda, ele já foi o presidente do Banco Central, engenheiro, mecânico. O Joaquim Levy, que já foi também presidente do Banco Central. O Carlos Hamilton, 2 vezes. O Carlos Hamilton, engenheiro civil. O Pedro Malan, que fez o Plano Real, sabe? Ele é engenheiro eletricista. O Mário Henrique Simons, que já morreu há muito tempo, ele era engenheiro civil. O presidente Itamar Franco é engenheiro civil e eletrotécnico. Então, nos bancos, você pega o Itaú, é considerado um banco de engenheiros. Então, desde o Setúbal, que já morreu, né, que era o que fundou, até o Roberto Setúbal, que foi o último presidente, engenheiro de produção, formado pela USP, e embaixo no Itaú